amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez, um prazer estar com vocês, com todos vocês. Que a gente possa estar interligado sempre em assuntos importantes da nossa querida Araras. E hoje o meu convidado especial, Rodolfo Bergamin. Rodolfo, prazer ter você aqui, meu caro amigo. Tudo bem, Gil? Bom, tranquilo? Tranquilo. Rodolfo é secretário de Meio Ambiente. Meio Ambiente e Agricultura. Aí eu esqueço da agricultura, né? Porque vocês estão sediados na Casa da Agricultura, é isso? Exato. O coração da secretaria fica lá. Tá certo. Antes não era Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Isso. Antes era Serviços Públicos Urbanos e Rurais. Depois criaram-se a secretaria, que eu acho que é muito importante. Mas vamos falar de você um pouquinho, o Rodolfo Bergamin. Qual a sua formação acadêmica, Rodolfo? Eu sou geólogo de formação, Gil. Geólogo, é? Geólogo. Por isso que falaram para mim que você entende de tudo de meio ambiente, verdade? Não é verdade, não. A gente está sempre aprendendo. Entendo bastante coisa. Minha formação dá uma visão bem ampla. Ter conhecimentos é bom, hein? Com certeza. Ajuda muito a conhecer diversos percalços aí do nosso dia a dia. Muito bem. Você é filho da Juanita. Exato. Ela foi secretária de Ação Social. Exato. E o seu pai foi secretário alguma vez, não? Não, meu pai foi diretor no SAEMA, mas trabalhou quase a vida toda na iniciativa privada. Muito bem, tá falado. Você é nascido em Araras, né? Sou nascido em Araras. Lá no Belvedere, no Nova Araras, no... E agora? A família da minha mãe é aqui do Universitário. Meus pais moram aqui no 8 de abril, pertinho daqui. Então tá certo. Lá tinha bastante Bergamin, Nova Araras, mas o Belvedere também tinha. E Franco, que é o sobrenome da sua mãe, né? Franco. Tem bastante Franco lá no Belvedere. Tem. Um abraço pro meu avô também. Como é que eu chamo o seu avô? Antônio Franco. Ele vai assistir depois, vai ficar feliz que eu mandei um abraço para ele. Beleza. E o seu pai chama-se? Wagner José Bergamin. Wagner. Sua mãe é Juanita. A gente fala Joanita, não é? Juanita mesmo. Juanita. E é claro, a gente está aqui hoje não é para falar da família só, mas eu gosto sempre de abordar a questão da família, que a gente tem... não pode esquecer dessa tradição de um conhecer o outro, a família conhecer a outra. Eu acho que é muito importante isso, né, Rodolfo? É uma história, né? Todo mundo tem a sua família, as suas raízes. Isso é importante a gente valorizar. Acho que Araras tem bastante isso, da gente conhecer muitas pessoas, apesar que a cidade agora está ficando cada vez maior e cada vez as pessoas vão se distanciando, mas é uma coisa bacana ainda. Eu estava vendo uma cidade, aí acompanhando uma cidade do Ceará, que é a primeira cidade em desenvolvimento do Nordeste, não é do Brasil, do Nordeste. E é Sobral, é a cidade do futuro. Araras já foi considerada a cidade de maior desenvolvimento do estado de São Paulo por 9 anos. E depois caiu bastante por causa do meio ambiente. Agora, com o meio ambiente, a questão tem uns projetos aí do verde e tal, que ganha ponto com o governo, é isso? Isso, a gente tem o programa Município Verde Azul. Verde Azul. É um dos programas estaduais que quantificam quanto a cidade é engajada na questão ambiental. Não é só a Secretaria de Meio Ambiente, é o município como um todo, é engajar toda uma sociedade. E Araras avançou bastante aí no ciclo de 2021, que foi o primeiro que eu estive à frente. E fico muito contente, espero que a gente continue avançando. Tem que avançar. E tem benefícios financeiros que quem avança, não? Existe uma linha de crédito na FECOP contra a poluição, que favorece quem tem mais pontos no Verde Azul. Muito bem. Agora a gente fala meio ambiente. O que você lembra? De árvores, né? Mas meio ambiente é o ambiente onde a gente vive, né? Onde se vive. É tudo, né? É o tudo. todo. O que mais interessante tem? Por exemplo, as árvores a gente sabe, Araras, cidade das árvores. Um grande erro que cometeram aqui, plantaram umas árvores erradas na calçada, no passado. Exato. Hoje vocês têm um projeto assim, para plantio de árvores, como foi antigamente, só com outro tipo de muda? Exatamente, a gente enviou para a Câmara, inclusive essa semana, na segunda-feira, foi aprovado, semana passada, salvo engano, foi aprovado o Código de Arborização. Isso vai vir ainda para sanção do Executivo, o prefeito vai assinar, eu vou assinar, mas isso vai ajudar muito
a instruir o munícipe, a normatizar como a gente deve arborizar a nossa cidade. Sim, senhor. Não é todo lugar que comporta um IP. A gente fica maravilhado, por exemplo, com os IPs É bonito, na mas dá marginal. trabalho, hein? Com certeza. Ele é muito grande e daqui 15 anos, 20 anos, se você plantar um IP na frente da sua residência, às vezes você vai se incomodar, se não tiver o espaço adequado. Então a gente normatiza isso, fala, ó... Tem que ser assim, essa muda para aqui, para lá e tal, assim? Exatamente. Sua calçada comporta uma muda de grande porte, então ela tem que ter essa dimensão. Tem essa dimensão? Então você pode plantar um IP. Se não tiver essa dimensão, melhor ficar numa de médio porte para não ter esse problema. Uma coisa assim. Isso, uma quaresmeira, um resedar, fica bonito demais. Fica bonito. Mas, o Rodolfo, a Cidade das Árvores, eu era repórter na época de uma emissora grande. E eu fiz uma matéria que Araras tinha uma árvore para cada habitante. São 150 mil árvores. Mas isso no meio urbano. E na matéria falava, se você parar, cada um vai ter uma sombra para si em Araras. Hoje ainda, você acha que tem essa quantia ou tem mais até? Eu acredito que sim, a gente tem grandes áreas verdes no meio urbano. No entanto, esse resgate mesmo, esse histórico, voltar, criar isso dentro do coração de cada ararense, para que ele fale assim, não, eu quero ter uma árvore na frente da minha residência. Porque geralmente, às vezes, o vizinho tem uma árvore bonita, você vai lá e para o carro na sua sombra, que é a do vizinho, né? Mas ter a paciência e entender que a árvore cai folha, cai fruto, e que você precisa limpar aquilo, que você precisa manejar isso da melhor forma, porque a sombra todo mundo quer. Nós estamos falando só de árvores por enquanto, mas depois nós vamos mudar o rumo da prosa, viu? Com certeza. Mas eu acho, penso, e me corrija se eu estiver errado, porque a experiência que eu tenho nesse tempo de reportagem, Araras poderia ter muito mais árvores na calçada se não fosse a dificuldade na hora de retirar uma que tem problema. Isso foi... Agora está melhorando, mas no passado recente aí, demorava muito para você conseguir, às vezes nem conseguia a supressão de uma árvore. O manejo no centro urbano é o que eu costumo falar com todo mundo que vai conversar comigo. Eu acho ele importantíssimo, acho que a gente tem que entender as dificuldades do munícipe e tentar entender o porquê ele quer retirar aquela árvore. Melhorou o tempo de resposta de vocês? Com certeza, do meio ambiente é bem rápido. Então, uma pessoa que faz o protocolo via ganha-tempo, que é o usual, esse protocolo vai para a Secretaria de Obras. Por quê? A Secretaria de Obras precisa identificar de quem é aquela residência. Se Sim. você é um locatário de uma residência, você não pode pedir para tirar a árvore se você é o inquilino lá, não é isso? Exatamente. Tem que ser, tem que ser o proprietário briga, mesmo. Né? Com certeza. Então, o proprietário fazendo esse pedido vai para a Secretaria de Obras, Sim. que identifica a propriedade, vem para a gente já faz rapidamente, a questão de uma semana e meia, já tem a resposta, se é positivo ou se é negativo. Um outro detalhe, já que nós estamos nas árvores, né? Cidade das Árvores, a gente tem que falar, você está aí acompanhando, a gente sabe. A murta, uma árvore que era para ser banida do município de Araras. Porque a murta dá o greening que ataca os citros. E foi feita uma lei para acontecer isso. Vocês conseguiram suprimir essas árvores ou não? Quase que 100%, viu, Gil? É raro a gente ver uma murta. O que ela atrai, na verdade, é o psirídeo. Psirídeo que dá o greening. Que dá o greening, e isso afetou a produção de laranja, não só no Brasil, mas fora do Brasil, até em maior escala. Estados Unidos, para ter uma noção, reduziu a zero, né? Chegou um ano que não produziu laranja nenhuma nos Estados Unidos, que era maior produtor do que nós. E hoje a gente é o maior produtor mundial de citros, justamente porque teve esse impacto gigantesco do greening na... Nossa, o greening foi o terror dos citricultores. Com certeza. O pessoal achou que ia acabar de plantar laranja e limão. E continua até hoje. Eles não desenvolveram ainda um método para 100% erradicar a questão do psirídeo, do greening de forma geral. Tem aquelas armadilhas com cola que põe nas árvores e tal, né? Tem armadilha, tem... O veneno não é muito indicado. O melhor se fosse tudo orgânico, né? Mas a gente até entende, porque é muito, muito veloz e muito agressivo. Tá certo.
o greening na questão dos citros. Que é mais a questão de árvores, de citros e tal, do greening, da murta, que eu entrei pelo assunto. O Bosque de Versalhes, no bairro aqui da cidade, está inteirinho ornamentado com murta. Murta é um tipo de árvore, viu, gente? Que aqui tem umas bolinhas vermelhas. É uma árvore que veio da Ásia para cá. Deu azia dos citricultores. Ela é bonita, ela não tem impacto negativo para as pessoas, somente na questão dos citricultores, né? Porque ela é hospedeira do bichinho que causa a doença da laranja, para explicar. É o psitacídeo. Isso. Não é? Psirídeo. Psirídeos. Psitacídeo é passarinho, pô. E é gozado que vinha um pessoal de fora aqui, eu me lembro lá no Versalhes, colher a sementinha para fazer muda da murta, que era muito procurada essa árvore. É bonita, ela é ornamental. Passarinho faz ninho ali, né? Sim. Por isso que me veio a ideia do psitacídeo. Né? E aí, como ela disseminava o greens, então, você acha que ninguém vai ter murta mais em Araras? Plantar murta, não vai plantar, a gente não fornece, os próprios estufas não tem mais a murta para vender, então raramente alguém consegue uma muda de murta para fazer, para plantar na casa. Tá certo. E a gente faz a substituição, quando identificada, a gente faz substituição da árvore caso esteja numa propriedade particular da prefeitura, para evitar essa questão. E se tiver na calçada, vocês já podem tirar sem muita burocracia? A gente precisa informar o proprietário, né? Porque, querendo ou não, a calçada faz parte ali da propriedade, informar o porquê é necessário substituir aquela árvore, e a gente fornece uma muda para ele plantar no local. Qual é a muda que substitui a murta, assim, beleza, que não cresce muito? Olha, uma muda de pequeno a médio porte, um resedar, uma quaresmeira, acho que fica bem bonito para... Qual que é o resedar que eu não conheço de ver a árvore? Resedar, vamos ver. Parecido com o quê? E agora, de frente com a Dona Rosa, com a EMEI Dona Rosa, ali um pouquinho antes da secretaria. Ah, sim, tem. A gente tem aqueles resedar São bonitos. Benedito. Isso. É resedar aquilo lá? É resedar. É bonito pra caramba. É muito bonito. E não cresce tanto, né? Não cresce tanto. Agora, por que teve gente que plantou a árvore embaixo da fiação? Então, isso é um Gil, problema sério. rapaz, isso é um problema sério. O ficus, por exemplo, nossa, devia ser erradicado também o ficus de Araras. Né? O ficus é difícil porque ele dá uma sombra muito bonita e ele é uma árvore muito grande porte. Muito então, grande mas porte. a raiz dela vai procurando a rede de esgoto, a água acaba com todo mundo. Vai. E fora que ela cresce muito, né? Cresce muito. Só que você imagina uma Avenida do Filtro, aquela coisa bonita chegando para o Saema, se a gente tirar todos os ficus lá do dia para a A gente noite. tem que plantar outra árvore que seja grande, mas que não dá os mesmos problemas. Né? É um impacto muito grande. Isso eu levei ao conhecimento do Conselho de Meio Ambiente e a gente fez uma resolução em 2021 sobre isso, que caso esse ficus esteja interferindo na vida da pessoa, a gente teve um caso bem recente aqui próximo no Genil Mercatelli, em que a raiz do ficus ela estava inteira dentro da casa da senhora e estava destruindo toda a rede de água, rede de esgoto. Ela procura água, ela vai longe, né? Vai longe. Para você ter uma noção, acho que a copa tinha uns 30 metros, mas a raiz estava a mais 60 metros aí da copa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A Avenida Padre Atílio foi totalmente, na sua integridade, na íntegra, foi plantado ali o ficus. Quando a gente era garoto, andava de bicicleta, tinha um bichinho lá no ficus que entrava no olho e queimava, chamava lacerdinha, a gente falava. Nossa. E essas árvores, eu fui estudar a história de Araras, elas tinham sido plantadas na praça. Elas foram retiradas da praça e levadas para a Avenida Padre Atílio. Tem mais de 60 anos, com certeza. Com certeza. E o tamanho que chegaram, agora andaram morrendo, tem umas doenças aí que... Tem alguns fungos que estão atacando os ficus e é gradual, né? A gente vê de uma a uma as fileiras de ficus, elas vão adoecendo. E aí vocês colocam qual árvore no local? A gente tenta colocar uma de grande porte também, a depender do espaço. Uma cibipiruna, por exemplo, que são as árvores que tem na praça. A cibipiruna, ela garante... A flor amarela.
flor amarela, florzinha amarela pequenininha, mas ela garante uma qualidade térmica excepcional. Então, se você tiver uma sibipiruna do lado da sua casa, Conserve-a. é 2 graus de diferença. Às vezes você não precisa nem de um ar-condicionado. Que beleza, hein? Se do lado de fora tiver 24, dentro da sua casa tá 22 e tá Que muito beleza. gostoso. Bom, a gente está falando de sibipiruna, espatódia, da murta. Espatódia e murta não são árvores exóticas, ela pode ser suprimida sem maior problema com a lei, né? Com certeza. Essas, na verdade, a gente precisa ser informado. A sibipiruna é estrangeira também, não? Não, a sibipiruna é Nacional? nativa. Essa não pode tirar. Essa não pode, a gente faz o manejo, como eu falei, toda árvore é passível de manejo, de supressão, de poda, mas é necessário que seja feito o pedido para a Secretaria de Meio Ambiente. Palmeiras. Palmeiras também são exóticas, todas elas também têm que fazer o pedido, mas são árvores exóticas, então a compensação ambiental é menor. E tem gente que quer tirar a palmeira do coqueiro porque dá aquela lagarta, né? Isso, a lagarta que come A folha. Mas ela também dá o fruto que a arara vem, o papagaio vem, a maritaca e tal. Aquele coquinho... Fantástico. Fantástico. As araras ali do CRAS adoram aquele coquinho. Muito bem. Bom, falamos bastante de árvore. Tem o oiti também, né? Oiti é uma árvore que foi muito usada aí na arborização urbana. O oiti não tem mais em Araras? Tem em Araras, tem bastante. Ah, tem sim. Fui, inclusive, em frente do... Posso até falar onde que eu vi o oiti, rapaz. Frente à casa do Capitão Odair. Eu acho que é o oiti que tem. É o oiti? É. Preciso passar lá para ver. É raro a gente ver o oiti por aí, né? Uma árvore muito bonita. Uma árvore muito bonita que a gente tem no nosso viveiro de mudas e caso seja feita necessidade de troca, a gente consegue doar essa muda para a pessoa. O oiti dá fruto. Dá um frutinho pequeno, né? Mas diz que é comestível. É comestível? Aí eu já não conheço, viu, Gil? É bom para pescar também. Pescar? Oiti, árvore frutífera. Por que não plantar todas as árvores frutíferas na cidade? Por exemplo, no lago ali, a gente tem, no entorno do Lago Municipal, tem ali, eu observo, eu gosto de árvores, né? Desde a jaca, jambo, manga, amora. É uma ideia plantar árvores frutíferas, só que a gente não pode só se firmar em frutíferas, né? Não. Acho que não, acho que isso impede meio que a disseminação, o natural mesmo. Da semente para os pássaros e tal, isso aí? Isso. Então a gente precisa mesclar bem. A gente fez um projeto de plantio ali no Alto das Araras, final do ano passado, para viabilizar alimento para as araras que vão para o Alto das Araras, né? Beleza. A gente tem isso aqui em Araras agora, que eu acho fantástico. Em todo lugar se vê arara voando. Exatamente. A gente plantou palmito jussara, uma das coisas que elas mais gostam ali, é que foram diversas espécies que a gente plantou lá, cerca de 40 espécies diferentes, algumas que elas são atraídas só, mas que não funcionam como alimento, e diversas que funcionam como alimento para elas. Na frente da minha casa, tem um espaço grande, frente ao Senai novo ali, grandão. Eu plantei ali muitas árvores frutíferas, meus vizinhos e tal, a gente sempre plantou. A gente vê ali pica-pau, gralha, pintacilgo, que aparece de bando, canário da terra. Isso atrai as aves, não atrai? Com certeza. Não só a arara, no caso que você falou. Diverso, a avifauna é diversa mesmo, e inclusive isso, Gil, falando para você, mês passado a gente fez, esse mês ainda, teve ainda o Voo Araras, segunda edição. É uma exposição de fotos mostrando essa biodiversidade que Araras já possui. Segundo o Wikiaves, né? É um catálogo de aves dos municípios. Araras tem mais de 250 espécies já vistas no município. Eu encontrei em frente de casa uma espécie que fazia tempo que eu não... Fazia tempo, não, nunca tinha visto ao vivo. Um tiê-sangue. Conhece? Não conheço, viu, Gil? É um pássaro pequeno, vermelho, que dói até a vista. Por isso chama tiê-sangue. Mais bonito? Lindo. Isso que a gente fica mais feliz. Eu fico fotografando, porque os pássaros aparecem lá e a gente escuta o barulho na árvore, é o pica-pau, é gostoso. E de repente você só escuta o barulho, mas não está vendo onde ele está. Na hora que você avista, bonito pra caramba. Você fica muito feliz, e Araras já possui isso. Isso é uma fonte de atração turística.
Araras já é uma cidade que pode ser considerada pro turismo de observação de aves. Rodolfo, a gente falou bastante de árvores, de aves, que eu acho muito bonito e faz parte do meio ambiente. Agora, mato na calçada. Eu sei que tem um TAC que não se pode usar o glifosato. Mata-mato. Mata-mato, né? Como é que vocês estão se virando, ou você do meio ambiente orienta as outras secretarias como fazer procedimento da limpeza? A limpeza pública ela é desenvolvida mesmo pela Secretaria de Serviços Públicos. Essa questão do mata-mato, glifosato, ela foi colocada pela Anvisa, pela Secretaria de Saúde do Estado, e hoje está impedido. Isso não é só em Araras, isso é a nível nacional. Não, mas seja em nível nacional ou não, a gente percebe que os agricultores usam, normal isso. Exatamente. É liberado para eles. Agora, para o meio urbano, não? Isso. Como funciona isso, segundo o que eu estudei da legislação da Anvisa e da Secretaria de Saúde? No meio urbano, a gente não consegue garantir que não haja tráfego humano no local. Então, você vai passar, por exemplo, numa calçada, você teria que impedir durante 24 horas que naquela calçada... Trânsito de pedestre ali, por exemplo. Exatamente. Por conta do material possivelmente ser tóxico ou cancerígeno. Isso é muito perigoso, né? Isso ainda está numa discussão... Isso é tese. Isso ainda está numa discussão teórica dentro dos laboratórios, dentro da universidade. Só que, pelo sim, pelo não, a Anvisa decidiu Muito bem. cessar isso. Isso causa, de fato, um estresse na limpeza pública muito grande. Era muito mais simples você fazer uma limpeza química, né, com o uso do herbicida. Ficar rápido com o herbicida e depois demora para nascer de novo, né? Exatamente. Hoje a gente tem que fazer a roçada manual, que acelera muito o crescimento. Mas olha a discrepância no meu modo de entender. A gente tem a água, o alimento, vem tudo da zona rural. Lá eles usam. Exatamente, só que qual é a grande questão do glifosato? O glifosato ele é bastante aderente no solo. Então, quando você aplica no mato, no solo, ele fica aderido na grama e ele vai fazer com que aquela grama morra, seque e não nasça mais. No meio urbano, se isso for largamente aplicado, a gente pode ter um escoamento disso para os corpos hídricos e isso se bioacumular nos peixes que porventura possam virar alimento. E do alimento lá da fazenda, por exemplo, não vai acontecer isso? Teoricamente não, porque a fazenda é instruída a aplicar isso só no mato, né? Meio ambiente. As abelhas estão sumindo por causa da aplicação de veneno. Herbicida, vai de maneira geral, até com avião o pessoal aplica. Isso é questão do meio ambiente, que as abelhas nos ajudam muito, né? Com certeza. Alguns estudiosos falam que quando as abelhas se forem, a gente já vai ter ido há muito tempo. É uma das razões. Existem muitos herbicidas, eles têm que ser aplicados com controle, com estudo. Isso precisa ser bastante difundido para a população, que isso não pode ser aplicado de qualquer forma. E eu vejo que o prefeito Pedrinho Eliseu tem... é jovem ainda, né, o prefeito, que ele prima muito pelo meio ambiente. A gente vê que quanto mais jovem, mais cuida do meio ambiente. Vocês têm algum projeto, sim, da prefeitura, que o prefeito pede para vocês, para as escolas, que seja assim, do cotidiano dos alunos das escolas, das crianças? Com certeza, isso aí por aí o caminho? Está dentro da educação ambiental. Todo mundo que eu sentei e conversei, eu falei a mesma coisa. Educação ambiental não começou comigo, não vai terminar comigo, isso é um tijolinho por vez. E ensinando os alunos, as crianças, da importância de preservar, da importância de você ter esse olhar para o ambiente que você vive, ensinar o pai e a mãe, porque... As crianças ensinam, viu? Vou falar para você, é mais fácil a criança chegar e ensinar o pai e a mãe do que a gente ir lá e falar para o pai e para a mãe como deve ser feito. E eu tenho esperança no Brasil ainda, no mundo e no Brasil, por causa das crianças. E se a gente começar a educar melhor as crianças, vão ter um futuro muito melhor. Com certeza absoluta. Seu tempo, não sei meu tempo de moleque, a gente usava estilingue. Hoje você não sabe nem o que é estilingue mais, molecada, né? Não sabe mais. Matar passarinho pra quê, né?
Com certeza, não precisa disso. Bom, outro assunto. IPTU que é vinculado a quem tem... IPTU sustentável. Sustentável. Vinculado a quem tem, por exemplo, aquecedor solar, energia solar, tem árvores e tal. Eu nunca fui pedir nada de desconto no meu IPTU, nunca. Mas eu plantei um monte de árvore na frente da minha casa, que é do outro lado da rua, né? Isso conta, não? Ou tem que ser dentro do terreno? Tem que ser na calçada da sua residência. Já é? Tem uma coisa nova, né? Esse IPTU sustentável vem desde 2013, mas a gente fez uma modificação nele no último ano. Então, antes era somente árvore na frente da calçada. Se você tinha uma ou duas, era 1% ou 2%. Área permeável dentro do seu imóvel, 2%. Deixar um espacinho de terra para a água penetrar. Fotovoltaica, energia, conta? Agora conta. Então tá bom. Com o novo decreto que a gente fez ano passado, agora conta, antes não contava. Era uma das grandes questões que batiam lá e falavam, mas eu tenho energia fotovoltaica, é uma coisa ambientalmente legal. Muito legal. E não dava o desconto, agora a gente consegue dar o desconto. E agora a gente também consegue dar o desconto por animal adotado do canil municipal. Caramba, rapaz. Então vamos lá, vamos recapitular para que a pessoa que esteja nos acompanhando, que está aí junto com a gente, saiba. Terreno permeável. Área permeável dentro do imóvel. Árvore na calçada. Árvore na calçada. Aquecedor hidráulico. Aquecedor hidráulico você usa a energia do sol para aquecer a água. Isso. Aquecedor solar, chama. Isso. Reuso de água pluvial. E tem reuso também? Reuso de água pluvial. Se eu começar a captar água lá de casa, então quase não vou pagar IPTU. Não, o limite máximo do desconto é de 8%. Mas já é um valor bem considerável, 8% de desconto, se você tiver todos os itens. Faltou um item na gente falar, a adoção de animais. Adoção de animais. Dá 2% também se você adotar. São seis itens? São 6 itens hoje. 6 itens de desconto. Se tudo der 2%, dá mais de 8%. Isso, mas o limite é 8%. Quando chegou a 8%? Quando chega a 8%, chega no limite. Energia solar, fotovoltaica, adoção de animais, árvore, terreno permeável. E reuso de água. E reuso de água, é o reuso que eu estava esquecendo. Bom, meio ambiente a gente falou quase tudo, né? O que falta a gente falar, Rodolfo, do meio ambiente? O que vocês têm de plano aí, novos planos para a nossa querida Araras? Eu costumo tratar a secretaria lá com 3 vertentes, né? A gente fala da agricultura, a gente fala bastante do meio ambiente e eu costumo falar que tem um outro braço forte que é a causa animal. O Canil e o CRAS estão lá com a gente e dá um bom trabalho, mas também é um trabalho lindo que é feito. A gente está fazendo campanha de microchipagem para os animais, isso é importantíssimo a gente divulgar. Todo mês a gente está itinerante nos bairros fazendo essa campanha de microchipagem para você cuidar direitinho do seu animal. Muito importante. Muito importante. O CRAS, o trabalho do CRAS, a reinserção dos animais. O CRAS vai passar por uma reforma, tanto o Canil quanto o CRAS vão passar por uma reforma aí, graças ao Finisa. E isso vai trazer uma melhor qualidade no trabalho ali, a ser desenvolvido pelos 2 órgãos. Muito bem, a gente falou muito do meio ambiente e tal, falou do CRAS, dos animais, mas o mais importante, na minha opinião, é o setor da agricultura. Se você analisar, da agricultura nós temos o oxigênio, né, da zona rural, a água e o alimento. Com certeza, isso aí. Vem da zona rural, os agricultores aí de Araras. Até eu estava vendo o cadastro do INCRA lá, quantos agricultores tem em Araras. É muita gente. Tem bastante gente. E pequenos agricultores que fazem a diferença. Exatamente. Legal isso, né? Para a agricultura, nós temos que, na zona rural, 520 quilômetros de malha de estrada. Vamos simplificar o jeito de falar. Mais de 500 quilômetros de estradas rurais. Vocês também cuidam da conservação das estradas? A gente cuida da conservação dessas estradas. 93% do município é área rural. É muita coisa. Araras é muito grande. Na área rural, né? Na área rural. Araras é uma cidade canavieira de formação, né?
e tem muita área rural mesmo. Aqui antigamente não era monocultura, chegou a cana, mas também a laranja, né? Isso, café. Café, laranja, milho, depois que veio a cana. Agora hoje a cana tomando conta de tudo. Isso, hoje a cana às vezes está perdendo um pouquinho de espaço para soja, mas ainda a cana é o principal motor rural da cidade. A cana de açúcar, ela ajuda o meio ambiente ou atrapalha? Ela ajuda o meio ambiente. Que é verde, porque tem folha verde, isso? Porque tem folha verde, ela sequestra carbono. Inclusive, eu estava lendo um estudo esses dias atrás. O interior aqui de São Paulo pode ganhar muito dinheiro com sequestro de carbono e injeção desse carbono no solo, para de fato vender crédito de carbono. A cana-de-açúcar tem ajudado isso? Porque tem muita gente que critica, vai só cana, uma plantação feia, não sei o quê. De fato, não é bonito mesmo, né? Mas ela ajuda a parte financeira, a produção do álcool, açúcar e tal. E ajuda também o meio ambiente. Ajuda o meio ambiente. E mais do que isso também, ela segura aquele solo como sendo utilizável. Um solo que não está sendo utilizado, ele pode ser invadido, ele pode ser depredado, e daí a gente vai começando a ter instalações precárias e que não é saudável para uma cidade se desenvolver. Muito bem. E isso a gente está discutindo dentro do plano diretor, a importância que essa cultura da cana tem, não só a cana, mas essa cultura rural do município tem em segurar essa qualidade do solo. Rodolfo, eu vi lá na secretaria, caminhão, trator, implemento e tal. É do governo do estado que veio esse maquinário? Um pouco foi do governo do estado, outro foi do Ministério da Agricultura. Mas o prefeito tem que lutar para conseguir isso ou eles vêm meio na faixa assim de tranquilo, tem que ir atrás? Não, é uma luta, sim. A gente consegue... Porque antes não tinha, agora tem. Agora tem. Então, como é que explica isso? Agora tem. A ideia nossa é fazer uma patrulha, instituir uma patrulha. Para cuidar das estradas, por exemplo? Para cuidar das estradas e mais do que isso, para prestar serviço direto no lote da pessoa. Ah, como antigamente tinha isso. Isso, prestar preço público, um preço mais em conta para os agricultores, para fazer trabalho lá, para gradear, para fazer encanteirar. Ajuda, né? Nossa, ajuda muito. Para quem não tem o implemento, poder contar com esse auxílio da prefeitura ajuda muito. Você, como secretário e o prefeito, foram atrás de conseguir essas coisas? Sim, sim. Então tem que ser assim. Tem um amigo meu que era prefeito e fala assim, o prefeito não tem que ter vergonha de pedir. Tem que pedir, né? Não, pediu e conseguiu. Ele pediu e consegue, e se não conseguir, mas pelo menos não já tem, né? Exatamente. Conseguiram umas máquinas interessantes que eu vi ali. Beleza, Rodolfo, mais alguma coisa que você queira falar, meu caro amigo? É isso, Gil. O trabalho continua. A gente está há 2 anos e 5 meses lutando para melhorar a qualidade de vida do cidadão de Araras. Sim. Tanto na questão ambiental quanto para os agricultores, para quem mora nessa zona rural. Às vezes é difícil, mas é muito recompensante na hora que a gente vê que a gente consegue fazer o melhor para a nossa cidade. E a Secretaria de Meio Ambiente é próxima da população. A população quiser ir até lá na rua Emílio Ferreira, número 70, né? Isso, pode ir lá, a gente toma um café, a gente conversa. Expõe as dificuldades, as ideias. Tem gente que tem ideia boa para passar, né? Com certeza, e a gente está aberto a novas ideias e absorver isso e tentar desenvolver com o melhor que a gente pode. Estou falando aqui com o Rodolfo Bergamin, é o secretário da casa em que vivemos. É o meio ambiente, é a casa que vivemos, né? Com certeza. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Gil. Microfone para suas despedidas ou até mais alguma colocação que você queira fazer, por gentileza. Agradecer você, Gil, pelo convite. Agradecer o prefeito Pedrinho Eliseu pela oportunidade. É bastante difícil, só que é o que eu falei. Recompensa muito a hora que a gente vê mudanças, é a hora que a gente consegue fazer o bem para a população de Araras, que é o objetivo nosso, todos os dias trabalhando pelos munícipes, é uma responsabilidade muito grande. E então temos aí mais tempo pela frente, mais trabalho que virá e com certeza vai agregar muito para a população de Araras. Tá certo. Eu não perguntei sua idade, mas você é jovem ainda, não precisa falar a idade, mas... Não, posso falar. Tem muita lenha para queimar, né? Mas não pode queimar lenha no meio ambiente. Tô com 30 anos, Gil. Tá bom, ainda... tem muito trabalho
é muita coisa a doar para o nosso município no meio ambiente. Espero que sim, sempre auxiliando o desenvolvimento de Araras. Tá aí, moçada. Falei então, rapaziada, moçada. Falava isso sempre na escola, tu não gostava muito de falar moçada para os meninos. O internauta, amigo que está nos acompanhando, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. E de repente, se não gostou também, se de vez em quando faz contato com a gente, fala assim, você precisa ter perguntado isso, aquilo. A gente convida de novo, entendeu? Para trazer aqui as notícias de Araras para você nesse podcast que vai ficar para a história. Isso aqui não vai sair nunca mais das redes sociais ou da internet de maneira geral. E as pessoas que fazem a diferença, que fazem alguma coisa para que Araras melhore. Então, estou sempre trazendo, convidando um ou outro que não seja, por exemplo, de Araras, mas também fez alguma coisa por Araras, é importante. E se você tiver uma sugestão para entrevistar alguém no nosso podcast, pode mandar também. Um abraço, amigos, e até uma próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.